Opa, aqui é o Alencar, beleza? Talvez você já me conheça de algum lugar, ainda que seja de uma apresentação ou talvez um conteúdo meu que você tenha assistido aí nas redes sociais. Eu sou o Alencar, eu sou mineiro, moro na cidade de Belo Horizonte, sou empreendedor, sou empresário no segmento de facilities. O que é facilities, Alencar? Facilities é exatamente o segmento da prestação de serviço, famoso mercado prestação de serviços de limpeza. E no mercado da prestação de serviços de limpeza, ele tem os subnichos. Então, eu iniciei um negócio há 25 anos, então comecei absolutamente do zero e hoje estou aqui exatamente para ensinar pessoas, para ajudar pessoas a sair do zero, como eu um dia estava bloqueado. Eu estava sem dinheiro, iniciei um negócio de prestação de serviço de limpeza, saí absolutamente do zero e hoje estou aqui para contar a minha história e para ajudar pessoas como você. Talvez seja o seu caso, você pode inclusive estar bloqueado por falta de dinheiro, achando que não é para você. Mas o meu objetivo aqui é ajudar você, é tirar você absolutamente do zero, é te desbloquear para você iniciar um negócio de prestação de serviço de limpeza e ter aí os seus faturamentos consideráveis. Ter um faturamento hoje, pelo menos, de 7 dígitos de faturamento ano. Eu, Alencar, hoje eu comecei um negócio de prestação de serviço de limpeza e tenho um faturamento de mais de 7 dígitos por ano na prestação de serviço de limpeza. Então, estou aqui para ajudar você. Talvez você esteja bloqueado, mas não fique bloqueado, não dizendo que a falta de dinheiro ou a falta de tempo, e isso é um dos grandes motivos ou um dos grandes desafios para as pessoas que às vezes precisam ter renda, estão sem renda e não pode simplesmente ficar dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Exatamente por isso que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, é que você precisa começar o seu negócio de prestação de serviço de limpeza. Então eu ajudo pessoas que querem mudar de vida, mudar a sua situação. Às vezes está bloqueado, às vezes você não é nem profissional liberal. Tem gente que às vezes, isso não dá para mim não, Alencar, eu não tenho uma formação. Eu também não tinha formação não, gente. Quando eu comecei um negócio, eu saí absolutamente do zero. Talvez você vai ficar se justificando. Eu também não sei falar com as pessoas, não. Falar com as pessoas é preciso começar a falar. Eu, desde pequeno, eu gosto de falar com as pessoas. Desde criança, eu aprendi a comunicar com as pessoas, embora estou num processo de melhoria. Nós precisamos estar num processo de melhoria constante. A gente tem que melhorar todos os dias. Então, essa tem que ser a sua realidade. Mas eu ajudo a você iniciar o seu negócio absolutamente do zero, sair absolutamente do zero, para você não ter aí que ficar aí passando por necessidade, por falta de dinheiro, ou talvez até vivendo aí de uma maneira que você não gostaria. Então, quando eu iniciei o negócio há 25 anos atrás, eu saí absolutamente do zero. Então, eu tive a minha vida transformada, eu iniciei esse negócio, fui para o campo de batalha e hoje estou aqui para contar a minha história. Eu tive a minha vida transformada. Eu poderia muito bem ter ali decidido contar a minha história diferente. Eu poderia ter procurado fazer a minha história diferente, para falar para as pessoas de o que eu deveria estar fazendo, por que eu estaria ali. Então, eu estou aqui exatamente hoje para contar para você como é que foi, como eu comecei o meu negócio, como eu comecei ali a minha empresa de prestação de serviço de limpeza e hoje estou aqui para falar exatamente isso para você. Hoje nós atendemos diversas regiões no país, beleza? Mas fica comigo, veja só, eu há 25 anos atrás, quando eu iniciei o negócio, eu sou o sexto filho de uma família de 12 filhos. O meu pai, mas a minha mãe, eles eram lavradores, talvez você nem conheça ou talvez desconheça o termo lavrador. Então, eu sou filho de um casal que moravam na roça, no campo. Então, eu sou o sexto filho e eu sempre, a gente tinha uma vida muito difícil, nós não tínhamos uma vida muito fácil, não. Então, a gente tinha que trabalhar para sobreviver. E também eu não cheguei a passar fome, não, gente, mas eu passei por necessidade. Talvez seja o seu caso, você talvez tenha passado por alguma necessidade, ou passou, ou está passando por alguma necessidade por falta de dinheiro. Eu não nasci numa família rica, então os meus pais eram pobres, nós não passamos fome, porque a gente morava na roça, então às vezes produzia ali
determinados alimentos, algumas frutas e etc. Então a gente não era todo dia que a gente tinha uma mesa farta, mas a gente não passou fome, mas necessidade, sim, às vezes queria comer alguma coisa, não tinha, queria comer algo diferente, não tinha, era essa a minha realidade. Então, eu, desde pequeno, conforme eu falei, eu sempre sonhei em mudar de vida, eu sempre tive um desejo, falei, um dia eu quero mudar a minha realidade. E como eu sempre gostei de comunicar com as pessoas, sempre gostei de vender alguma coisa, então aquilo que nós produzimos, o meu pai, eu já falei que ele era lavrador, então ele produzia alguns alimentos e algumas coisas que produzia, a gente vendia isso na cidade. Então a gente utilizava desse mecanismo, desse recurso, para vender as coisas, para fazer com que isso chegasse às pessoas, era de uma certa forma para arrumar um dinheirinho, era realmente um dinheirinho. E quando a gente pegava esse dinheirinho, a gente ficava numa alegria, numa satisfação. Eu sempre ficava criando situações ali para a gente ter um dinheiro, para a gente ter uma grana ali, para a gente fazer algo para realmente mudar a história da gente, a vida da gente. Às vezes precisava comprar um calçado, precisava comprar um alimento diferente daquilo que nós produzimos. O meu pai produzia praticamente quase tudo, mas faltava algumas coisas. Então, imagina só, uma família com 12 filhos, embora foram sendo criados numa escala, eu sou o sexto, então abaixo de mim, os meus irmãos, os meus demais irmãos que são mais novos do que eu, tiveram menos dificuldade, mas eu vivi isso na pele, eu vivi essa experiência. Então, meu pai usava exatamente a mão de obra dos mais velhos para ajudá-los na sua labuta, na sua peleja, na sua vida diária, para fazer ali cuidar ali das suas lavouras, para manter ali a manutenção da família. Então, realmente, a minha vida foi uma vida muito simples. Então, eu nasci numa família simples, e talvez você pode estar dizendo, Alencar, mas hoje você começou um negócio bem. Não, na verdade não, gente. Eu, desde pequeno, então, conforme eu falei, eu sempre gostei, queria mudar a minha realidade, eu sempre gostei de conversar e vender as coisas. Então, eu iniciei um negócio lá na minha cidade, eu iniciei uma pequena fábrica de produtos de limpeza, e dentro dessa fábrica eu produzia ali, especificamente eu fabricava. Eu aprendi, eu comprei na época, o único meio de comunicação que a gente tinha, as coisas foram melhorando um pouquinho. Meu pai comprou um rádio, um rádio de mesa, não sei se você conhece, talvez você nem conheça, nem sabe como é que funciona, mas era um meio de comunicação. A gente não tinha televisão, não tinha luz elétrica, então meu pai comprou um rádio. E esse rádio foi a festa da casa e da região. Eu morava numa região de roça mesmo, era uma grande fazenda, nós não éramos os proprietários da fazenda, então a gente morava ali como poceiros da terra. A gente morava ali, trabalhava ali, produzia ali. E aí, então, nós éramos 5 vizinhos, então meu pai compra esse rádio. Aí a vizinhança começa a reunir para ouvir os rádios, ouvir as músicas, ouvir as histórias, ouvir os conteúdos que eram passados ali. Então a gente reunia, então quando dava ali por volta mais ou menos das 18 horas da noite, então a galera ficava ansiosa para sentar ali na roda da mesa, para ouvir o rádio, para ouvir as canções, para ouvir as músicas que às vezes tocavam e as pessoas gostavam de ouvir isso. Veja só. Então, ouvindo os rádios, minha mãe tinha os programas favoritos que ela ouvia, ela tinha os radialistas que ela gostava de ouvir, e dentre eles tinha um lá que eles faziam umas publicidades, umas propagandas. Hoje eu entendo que é publicidade, mas na época alguém oferecendo ali um conteúdo, oferecendo ali vender ali as receitas de produto de limpeza, dando as dicas, e eu falei, poxa, eu vou fazer esse negócio, eu quero mudar de vida. A gente já tinha uma vida muito pobre, então eu falei, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa. Desde pequeno. Eu andava em média de 13 quilômetros todos os dias para ir para a escola. Então, a gente acordava por volta das 4 horas da manhã. Então, a maneira de a gente acordar era, o que a minha mãe fazia? Então, ela ligava o rádio bem alto para todo mundo acordar, e aí a gente arrumava ali, nesse intervalo que o rádio estava falando, passava ali os anúncios. Hoje eu entendo que são os anúncios, então passava ali o locutor anunciando ali os produtos, os possíveis patrocinadores dos programas deles, e dentre eles uma pessoa que oferecia
venda de receita para produzir produtos de limpeza. E aquilo me chamou a atenção. Conforme eu falei, eu sempre queria mudar a minha realidade, mudar de vida. Então essa era a minha necessidade. Então eu ficava pensando, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fabricar alguma coisa. E eu criei coragem, comprei esse conteúdo. Na época eu recebi um calhamaço, eram várias receitas, mais ou menos umas 90 receitas diferentes de produtos de limpeza, dentre eles sabão. E eu entendi que o sabão era mais fácil, porque eu tinha acesso aos produtos que fabricava a matéria-prima do sabão. Para mim era mais fácil. Eu achava que era, mas depois eu fui entendendo que não era, foi ficando escassa a matéria-prima. E aí eu iniciei essa pequena fábrica lá na minha cidade, onde eu produzia, onde eu mesmo fabricava, e eu fui criando ali na cidade uma clientela, fui fazendo ali uma clientela para ir vender os produtos, e ali foi realmente para ir mudando a minha realidade, mudando a minha história. Então comecei a vender isso aí, esses produtos na cidade, mas por fim chegou uma hora que não dava mais, porque cidade muito pequena, o meu produto não era um produto, eu não conseguiria competir com os produtos industriais, com os sabões que as pessoas, que hoje são de marcas, as pessoas produzem, eu não conseguiria competir. Então, às vezes, as pessoas compravam de mim, até mesmo porque, poxa, esse menino, esse garoto, ele está interessado, ele quer mudar de vida. Então, às vezes, talvez eu fique pensando que às vezes as pessoas compravam de mim. O produto era bom? Era, mas também elas ficavam talvez até querendo me ajudar. Talvez essa era a maneira que as pessoas, por isso as pessoas estavam comprando também de mim. Mas eu me garanti, o meu produto também não era ruim não, era um produto bom. Mas chegou uma hora que a gente não conseguia mais escalar o negócio na cidade. Então eu falei, o que eu preciso fazer? Então eu vim para Belo Horizonte, eu vim para a capital mineira, eu vim para trabalhar, não sei qual é o estado ou a região ou o país que você vai estar vendo esse conteúdo, mas eu vim, conforme eu falei no início, eu sou do interior de Minas Gerais, eu vim para Belo Horizonte para trabalhar. Chegando aqui, um primo meu me arrumou uma vaga num negócio, numa empresa onde ele trabalhava, então eu vim trabalhar. E aí eu trabalhei nessa empresa a nível CLT pelo menos 1 ano e meio. Daí passou um tempo, fui desligado desse trabalho, porque a empresa também ela deixou de existir no mercado. Então ela tinha suas necessidades e ela deixou de existir no mercado. E aí novamente o Alencar precisando ali de fazer a sua manutenção básica da vida. E conforme eu te falei no início, desde o início dessa minha história, a gente precisava, eu sempre sonhei em mudar de vida, mudar de realidade. Eu vi os meus pais lá naquela luta, naquela dificuldade financeira, vi os meus irmãos menores do que eu, também naquela dificuldade. E um dos grandes desafios meu, quando eu te falei que eu andava em média de 13 quilômetros para ir, 13 para voltar para estudar, isso era uma realidade. Então eu levantava 4 horas da manhã, então 5 horas da manhã a gente tinha que estar pronto, ou sair talvez ali uns 20, no máximo 5 horas. Então a gente tinha que sair. A média que a gente saía para a escola era 4h40 da manhã, para chegar às 7. Porque se chegasse lá depois das 7, a moça que ficava lá na portaria, a gente chamava ela de inspetora, ela não deixava a gente entrar não. A gente tinha uma tolerância máxima de 10 minutos. Então, só para você ver, tempo de frio era algo desagradável. A gente estava sentindo frio. Às vezes não tinha uma roupa adequada para ir, às vezes não. A maioria das vezes a gente não tinha uma blusa de frio. A maioria das vezes a gente ganhava as blusas de frio, ou talvez não tinha um calçado adequado. Muitas vezes a gente não tinha um calçado adequado, mas estava aí. Não quero aqui te emocionar ou te causar impacto com uma história que eu vivi. Essa foi a minha história realmente. Eu vivi isso na pele. E talvez você pode até estar dizendo, Alencar, mas você hoje está numa vida aí boa, graças a Deus. Realmente eu estou numa vida boa, mas eu tenho uma história onde eu cheguei. Por que eu estou aqui contando essa história com uma finalidade? É exatamente para ajudar as pessoas, é para transformar a vida das pessoas, para dizer que dá para você sair absolutamente do zero, iniciar um negócio e mudar a sua realidade, mudar realmente a sua vida. Então eu vim para Belo Horizonte trabalhar, não quero ficar repetindo o conteúdo, mas às vezes é preciso a gente ficar repetindo para fixar na cabeça das pessoas, para exatamente quebrar aquele paradigma de que as pessoas dizem, eu não sou capaz, eu sou feio, eu sou bonito demais para fazer isso, eu não consigo falar com as pessoas. Vamos acabar com esse preconceito de que se a gente quiser, realmente a gente faz as coisas acontecer. Eu sou a prova viva de que isso aconteceu comigo. Então eu tive realmente a minha vida transformada, iniciei um negócio absolutamente do zero, saí do zero. Quando eu te falo
que eu vim para trabalhar e essa empresa me demitiu, e aí você pode estar dizendo, então você usou ali as verbas rescisórias para iniciar um negócio? Não, porque na verdade eu também não ganhava muito, eu ganhava pouco mais do que um salário mínimo. Era bem realmente, eu vim para trabalhar na produção de uma empresa. Então eu não tinha uma profissão, eu não tinha uma formação profissional. Naquela época eu não tinha uma formação profissional. Então eu vim para trabalhar na produção de uma empresa, trabalhei apenas por 1 ano e meio, eu tinha que fazer as minhas manutenções básicas, que era pagar um aluguel, embora eu morava com um parente meu, em um imóvel de um parente meu, mas a gente pagava, eu morava e o meu irmão, a gente tinha que pagar a locação do imóvel e fazer as manutenções básicas da vida. Então não deu realmente, as verbas rescisórias que eu recebi, não deu realmente para iniciar um negócio ali com impacto, não. O que, na verdade, era isso mesmo. E aí a empresa me demitiu. E agora? O que você vai fazer? Como você vai fazer? O que eu fiz? Então eu pensei novamente, poxa, eu sei fabricar produtos de limpeza. Essas receitas estavam comigo, então eu tenho essas receitas, dá para me utilizar isso no meu negócio, dá para me montar isso, criar isso como modelo de negócio para mim, e eu posso então voltar a produzir isso. Eu não tenho vergonha de falar com as pessoas mesmo, eu gosto de falar com as pessoas mesmo, eu sempre gostei de estar em contato com as pessoas, conversar com as pessoas, entender as dificuldades e as necessidades das pessoas, então eu vou voltar a produzir isso. E foi isso que eu fiz. Vem aí novos desafios, veja só, na época eu não tinha um telefone, hoje você tem um bom telefone celular, na época eu não tinha acesso ao celular, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a um telefone fixo, eu não tinha um computador, mas isso não serviu de motivo para mim parar, não. Tem gente que às vezes tem tudo isso. Na época eu também não tinha uma habilitação, eu não tinha um veículo, não tinha nada disso. Então eu estava realmente enfrentando um grande desafio. Mas isso não foi o motivo para me parar. Tem gente que às vezes tem hoje tudo isso nas mãos e está parado, está se justificando. Eu não tenho. Na verdade, a gente precisa aprender a construir a nossa história com o que nós temos. Se você for analisar, a maioria dos grandes empreendedores, hoje eu sou um dos grandes, hoje eu me considero grande, porque de onde que eu saí? A minha história, eu não tinha, praticamente a gente não tinha uma roupa para vestir, um calçado para calçar. Para ir para a escola as condições eram mínimas, então hoje, graças a Deus, eu me considero que eu estou muito bem. E ainda estou longe de onde eu vou chegar, mas eu estou muito bem. Então estou contando aqui a minha história exatamente para incentivar as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam paradas no tempo, ou talvez tenham até condições de começar um negócio e ficam paradas aí analisando, esperando, eu não tenho oportunidade. A oportunidade a gente cria ela. E aí o que é que eu fiz dentro dessa minha história? E eu entendi, poxa, agora eu preciso realmente fazer a minha manutenção básica da vida, eu preciso voltar, eu tenho que trabalhar. E eu bati em muitas portas de empresas, eu saía na distribuição de currículos novamente, talvez seja o seu caso, você talvez, não sei como você está assistindo esse conteúdo aí, mas talvez você tenha batido em muitas portas de empresas pedindo emprego, pedindo que as pessoas abram a porta para você e você não seja um profissional liberal, ou talvez seja até um profissional liberal e está pedindo aí a oportunidade para que as pessoas abram a porta para você e as portas não se abrem. Eu bati em muitas portas, eu andava por vários lugares distribuindo currículo. Hoje não precisa distribuir o currículo, hoje você manda pelo e-mail, mas na minha época a gente não tinha acesso. Eu já falei que a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao celular, a gente não tinha nada disso. Então tudo era mais difícil, mas não era impossível. Então veja só, eu bati em muitas portas pedindo oportunidade. Talvez você tenha batido em muitas portas, esteja aguardando uma grande oportunidade, uma grande chance. Talvez você foi desligado de um trabalho e está esperando que as pessoas te recontratem. Às vezes surgiu uma crise na sua empresa onde você trabalhou, e igual aconteceu comigo, surgiu uma crise na fábrica de tecido e a fábrica fechou as portas. Então ela demitiu, nós éramos mais de 500 empregados e ela demitiu todo mundo. E lógico que ela pagou mais ou menos, ela não pagou da maneira certa, mas ela pagou ali o que ela pôde pagar. A gente entendeu isso, viu a necessidade deles. E está tudo bem, a vida continuou. E talvez você esteja nessa mesma condição. Foi desligado de uma empresa, às vezes está esperando que seja recolocado no mercado pela mesma empresa. Qual que é o desafio? É você se levantar
erguer a sua cabeça e bora para frente. Você tem uma necessidade, você precisa pensar que você tem uma necessidade. Talvez você também não tenha uma necessidade. Às vezes esteja até com a grana guardada aí, mas precisa dar sentido na vida, está parado, não sabe o que fazer e fica aí pensando, meu Deus, eu quero montar um negócio, eu não sei o que fazer. Inclusive, eu quero montar uma empresa de prestação de serviço de limpeza, não sei o que fazer, como fazer. Então, eu não fiquei parado. Então, eu tinha essa minha necessidade. O que que eu fiz? Conforme eu te falei, eu tinha as minhas receitas, eu fui fabricar ali os meus produtos de limpeza. E aí, eu percebi, toda a vida eu fui mais assertivo, eu sempre procurei ser assertivo, sempre as coisas que eu faço, eu gosto de fazer com muita intensidade, com muita dedicação. Então, eu sabia, eu vou produzir aqui os meus produtos de limpeza e eu vou vender para as pessoas. Então, eu destinei. Mas, conforme eu te falei, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha um telefone celular, eu não tinha ali um computador. O que é que eu fiz? Eu lembro que meu irmão, talvez você nem conheça mais, mas meu irmão, na época, ele morou com um tio meu aqui na cidade, e esse meu tio, ele tinha uma máquina de escrever. Meu tio era funcionário bancário, ele tinha uma máquina de escrever. Meu irmão também trabalhou no banco na época. Nesse período ele já não estava mais trabalhando no banco, mas o meu tio tinha essa máquina. E meu tio, eu digitei, eu falei para o meu irmão lá, eu escrevi o conteúdo que eu queria, que eu precisava, e eu produzi esse conteúdo. Mas não é sobre isso ainda que eu vou falar. Eu iniciei o negócio de fabricação de produtos de limpeza e fui vender para as pessoas. E aí eu percebi que as pessoas tinham uma dificuldade. As pessoas que estavam me comprando os meus produtos de limpeza, e eu parava para ouvir essas pessoas estavam queixando comigo das suas dificuldades, às vezes os seus fornecedores, ou talvez até os seus próprios colaboradores, não eram comprometidos com elas, não tinham um compromisso ali de fazer com assertividade, de entregar aquilo que elas precisavam, e isso machucava essas pessoas. Essas pessoas ficavam insatisfeitas porque às vezes quem estava trabalhando não fazia de maneira adequada, não fazia de uma maneira assertiva, ou quem estava para fazer ali, para prestar o serviço para elas, mesmo na condição terceirizada, não estava fazendo com compromisso. Então eu comecei a ouvir essas pessoas, e essas pessoas foram me falando isso, e eu comecei a perceber, então tem algo que dá para me fazer aí. E aí mas eu nunca tinha trabalhado na prestação de serviço de limpeza, nem como serviços gerais eu tinha trabalhado na prestação de serviço de limpeza. Então eu percebi, falei, dá para mim começar um negócio nesse segmento aqui. Eu vender os produtos de limpeza, então fui tendo contato com essas pessoas, e aí eu falei, dá para mim iniciar um negócio na prestação de serviço de limpeza, eu vou deixar de produzir porque eu estava encontrando dificuldade, eu estava começando a concorrer com grandes grupos que tinham uma estrutura, e eu na época eu não tinha estrutura, então eu migrei para o mercado da prestação de serviço. Aí entra o fato do meu irmão. Eu falei para ele qual é o conteúdo que eu queria passar para o meu cliente, comunicar com o meu cliente, e eu escrevi para ele ali, eu anotei, o meu irmão vai e digita esse conteúdo, ele vai lá, datilografa esse conteúdo, e eu faço a impressão desse conteúdo. Eu vou em lojas que produziam na época, lojas de papelaria, fiz ali as cópias do Xerox e organizei esse material, destinei de uma maneira certinha, e distribuía. Ia distribuindo, eu mesmo fazia essa distribuição, porque eu estava extremamente necessitado, eu precisava trabalhar. As portas não se abriam para uma vaga no mercado CLT. Eu sempre aprendi a trabalhar. Meu pai sempre me ensinou que a gente tem que ser digno do suor do rosto da gente. A gente tem que comer do suor do rosto da gente. Então a gente tem que trabalhar em trabalho digno. Trabalho que dignifica a vida das pessoas. Então, eu tinha essa necessidade, falei, agora, então eu preciso e eu vou iniciar esse negócio ali. Então, eu comecei exatamente assim. E aí, eu ia distribuindo esse material, eu comecei sozinho. E detalhe, eu não tinha um local, e eu não tinha um dinheiro para começar um negócio. Quando eu falo que eu comecei um negócio com apenas uma nota de R$25 no bolso, de R$20, né? Não era 25, R$20 no bolso, isso foi o suficiente para mudar a minha realidade, porque eu desejava mudar a minha realidade. Então eu comecei aí com essa nota de R$20 no bolso. Hoje minha esposa, na época ela trabalhava no segmento imobiliário, me alugou uma sala e uma linha telefônica. Então eu coloquei essas informações dentro ali do conteúdo da mala direta e imprimi e coloquei essa mala direta na mão das pessoas que precisavam.
Eu copiei, fiz o xerox dessa mala direta e distribuí isso de uma maneira orgânica. Como orgânica, assim, então eu sabia para quem ia. É interessante também a gente ser organizado desde o começo. Então eu sabia, eu não saía distribuindo ao léu, não pegava como se fosse hoje, eu fico observando as pessoas fazendo o sistema de panfletagem aí nas ruas, entrega para as pessoas de qualquer maneira. Na verdade, não. Eu direcionava esse material na época, eu decidi começar pelos condomínios, os condomínios residenciais, então eu destinava esse material para o síndico, e o síndico, por ele precisar dos serviços, ele fazia os contatos comigo, e eu distribuía esse material de uma maneira orgânica, então eu me organizei. Então eu separava um tempo da noite para distribuir esse material, por volta mais ou menos das 18 horas, eu saía para distribuir esse material. Normalmente eu distribuía ele até por volta das 23 horas, eu saía para fazer a distribuição regional, eu selecionava as regiões, ia para distribuir, depois retornava para casa. Quando era na parte da manhã, eu estava ali 8 horas, eu tinha que estar no escritório, porque eu tinha que abrir ali para receber os telefonemas dos clientes que viriam para fazer as contratações do serviço. Então foi assim exatamente que eu dei início ao meu negócio de prestação de serviço de limpeza. Estou aqui exatamente para contar a minha história e para ajudar pessoas, ajudar você. Talvez hoje você quer montar um negócio, ou talvez você está sem renda, não sabe o que fazer e está exatamente diante de uma oportunidade, uma chance de iniciar um negócio absolutamente do zero, como eu iniciei há 25 anos atrás. Eu poderia muito bem ter cruzado os braços. Você ficar dizendo, eu não tenho como fazer, eu não tenho dinheiro, ou eu vou voltar lá para o interior, vou voltar para a roça, lá para onde os meus pais estavam, estava tudo bem, mas também a perspectiva de vida não era diferente. Então, eu decidi, sempre eu sonhei, eu queria mudar a minha realidade, estou aqui realmente para contar a minha história para as pessoas. E o que é que eu fiz? Então, já que eu decidi iniciar ali, eu iniciei por ali, e o negócio da prestação de serviço de limpeza, gente, é um negócio extremamente lucrativo. Às vezes as pessoas acham que não. Não é à toa que você vê, não sei se você roda o mundo, você anda por partes do mundo, eu já tive o privilégio de andar por alguns lugares, você observa que às vezes as pessoas saem dos mais diversos lugares no mundo e vão trabalhar com limpeza. Ou elas vão executar o serviço de limpeza, ou elas vão empreender no mercado da limpeza. Eu escolhi empreender no mercado da limpeza. E é um mercado extremamente lucrativo, mas precisa ser feito de uma maneira orgânica, ele precisa ser feito de uma maneira interessante. Então, o mercado da prestação de serviço de limpeza, conforme eu te falei, ele é extremamente lucrativo. Então, tem os nichos e os subnichos no mercado da prestação de serviço de limpeza que dá para você começar, sair absolutamente do zero e começar a faturar rapidamente. Eu falo isso e é exatamente isso que eu vivi. O que é que você tem que fazer? Às vezes as pessoas, mas eu vou montar uma empresa de prestação de serviço de limpeza, eu quero ter aqui uma conservadora, uma empresa de facilities, e eu vou atender, eu vou logo de cara, eu já quero ter ali eu quero vender serviço de portaria, eu quero vender serviço de limpeza contínuo, os postos 44 horas, eu quero vender serviço de zeladoria, de jardinagem, de recepção, de serviço de copas, e etc, porque tem muito, o nicho da prestação de serviço de limpeza, ele é gigantesco, ele é enorme. Mas eu recomendo, a minha recomendação para quem vai começar absolutamente do zero, e é bom que às vezes a gente comece do zero, é bom começar do zero, começar sem dinheiro, porque todo negócio ele tem a curva de aprendizado. Se você não aproveitar a curva de aprendizado do negócio, você perde dinheiro, você queima a caixa. E na verdade, eu entendo isso hoje, eu como um bom gestor, como um bom administrador de negócios, eu entendo que quando você inicia um negócio, se você inicia sem dinheiro, você vai aprendendo com a curva de aprendizado do negócio. Mas chega uma hora que você precisa escalar o negócio. Não dá para escalar um negócio sem dinheiro. Então, você precisa escalar o negócio. É bom que você guarde o dinheiro para você escalar um negócio no futuro. Então, às vezes as pessoas começam. Por que muitas vezes as pessoas começam um negócio com dinheiro e elas começam, daqui a pouco elas desistem, gastam o dinheiro, ele torrou todo o dinheiro, gastou o dinheiro que tinha e aí não consegue escalar porque não tem dinheiro para escalar. E chega uma hora que precisa realmente do dinheiro para escalar. Então, para começar no mercado da prestação de serviço de limpeza, tem uma sacada. Dá para começar do zero, sair absolutamente do zero, como eu saí? Tá. É preciso ter coragem? É preciso ter coragem. Talvez eu hoje, se eu fosse começar absolutamente do zero, eu tenho um mapa totalmente, o meu roteiro hoje totalmente pronto, elaborado,
Por que dá para começar do zero? Porque às vezes as pessoas, mas eu já vou começar logo querendo ter ali querendo ter ali uma grande equipe. Dá para ter uma grande equipe? Dá, mas é trabalhoso, é trabalhoso. Você vai chegar lá, vai. Mas o ideal para quem está absolutamente sem dinheiro, às vezes não está com dinheiro para investir, ou talvez você esteja com dinheiro para investir, mas o interessante é você começar, vai sentindo o negócio, vai entendendo o negócio, vai entendendo como o cliente comporta, como é que o mercado, o que o mercado paga para ter esse serviço. Tudo isso é importante você entender. Quando você entende isso, você vai perceber que isso vai fazer a diferença. Isso é a diferença no seu negócio, será a diferença na sua vida e você fará a diferença na vida das pessoas. Então, no mercado da prestação de serviços de limpeza, tem os subnichos da prestação de serviços de limpeza. Dá para começar iniciando exatamente lá, ali já, você tendo ali, atuando no mercado contínuo, dá ter o serviço contínuo. O que é o contínuo, Alencar? É exatamente você ter ali o pessoal da zeladoria, o pessoal da recepção, o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza, o pessoal da área de copo, o pessoal da área de manutenção e etc, etc. Dá para começar? Dá. Mas para quem está exatamente sem dinheiro, pode inclusive fazer a opção que na época eu fiz. Então eu descrevi, quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Então hoje eu estou aqui exatamente para ensinar as pessoas, porque às vezes as pessoas querem começar um negócio, vai falar para todo mundo, então a gente precisa escolher um nicho para quem a gente vai falar. E o mercado da limpeza tem o subnicho. E na época eu não sabia disso com assertividade, mas conforme eu fiz ali um descritivo, quando eu preparei esse material, meu primeiro material, então eu falava quais os serviços que eu estava oferecendo. E eu percebi que esses serviços, Alencar, eu conseguiria fazer esses serviços para as pessoas. Então eu executava esses serviços. Quando as pessoas ligavam, normalmente eram os síndicos que ligavam, eles precisavam ali de uma manutenção de uma caixa d'água, que era uma limpeza de piso, às vezes queria fazer uma remoção de cera, ou queria fazer um tratamento no piso, às vezes eles queriam ali fazer um controle de praga. Para quem não sabe o que é um controle de praga, é o serviço de detetização, limpar uma caixa de gordura, às vezes fazer uma manutenção de áreas verdes. Então eu comecei com esses subnichos do mercado da prestação de serviço de limpeza. Por que eu comecei com esses nichos? Primeiro, porque eu não tinha experiência, as pessoas não me conheciam na prestação de serviço. E segundo, porque dava para mim fazer por conta própria. Eu não precisava fazer contratação de pessoas, porque a gente tem que ter responsabilidade. Quando contrata a pessoa, você tem que ser sério. Ali pagar todos os impostos, pagar o salário da pessoa em dia, pagar ali os benefícios que é devido. Então, exatamente por isso que eu estou aqui para ajudar as pessoas. Ensinar as pessoas como fazer e que fazer da forma certa. Então, eu comecei nesse mercado. Eu iniciei prestando serviços nesse segmento ali de quando os clientes solicitavam essas manutenções. Então eu ia para fazer, eu fazia esse serviço e fazia esse serviço com alta lucratividade. O que me chama muita atenção é que um serviço desse, que às vezes se eu fosse levar em consideração a minha hora de homem, o preço de homem-hora, eu poderia ali, um serviço desse que poderia custar R$100, às vezes as pessoas me pagavam R$400 na época, para limpar ali 2, 3 caixas de gordura. É um serviço que ninguém gosta de fazer, é um serviço que não é confortável fazer, reconheço isso, mas é um serviço que as pessoas pagam para alguém fazer. E esse alguém, inclusive, pode ser você para sair absolutamente do zero, começar por aí. Não precisa ser por aí não, talvez você tenha grana para começar e pode começar de forma diferente, mas eu estou dizendo que eu comecei por aí. Então, as pessoas pagam para ter esse serviço. Então, eu comecei exatamente prestando esse serviço, que foram serviços de limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, detetização, que é o controle de praga, fazendo ali os tratamentos de piso, e fui ampliando o meu leque de prestação de serviços de limpeza. Mas aí tem uma grande sacada. Quando eu falo que quando a gente começa um negócio e acha que vai vender para todo mundo, o interessante é você começar um negócio bem específico, ali escolher para quem é que vai comprar o seu serviço. É exatamente isso, para evitar que você abra muito o leque e você perde muita energia falando com várias pessoas e que possivelmente vai te gerar um desgaste e que vai comprar menos de você. Então é muito importante você fazer exatamente de uma forma assertiva para você não perder a sua energia. Então no negócio da prestação de serviço de limpeza, então existem os subnichos que dá para você atender. Tem a linha de tratamento de piso, tem a linha de limpeza de carpete, limpeza de cortina, limpeza pós-obra, limpeza de fachada, limpeza de vidraça e por aí vai. Então
é um subnicho que dá realmente para as pessoas faturarem com isso. E por que às vezes as pessoas elas selecionam os subnichos e vão atuar? Você vai encontrar aí, às vezes, empresas que atuam somente na área da prestação de serviços de tratamento de piso, empresas que fazem somente limpeza pós-obra, empresas que fazem somente limpeza de carpete. E eu sei tudo isso. Por que eu sei? Porque eu fiz tudo isso. Hoje, por que eu hoje decidi fazer diferente? Hoje eu decidi fazer diferente exatamente por isso, porque eu entendi que quem fala para todo mundo tem mais dificuldade. Então, teve uma época que eu falei para todo mundo. E por que eu estou fazendo isso hoje? E eu, na minha época, quando eu iniciei um negócio, não tinha ninguém com uma proposta dessa. E qual que é a minha proposta? É de ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas que estão hoje com a dificuldade, às vezes estão sem trabalho, ou até mesmo tem um trabalho, está cansado do trabalho, o trabalho é chato, tem um chefe chato que está na cola, às vezes tem um chefe que não te respeita, que às vezes é indelicado com você, que faz falta de educação com você. Tudo isso faz com que as pessoas desmotivem e percam vontade de continuar no trabalho. Então também é importante a gente entender isso. E veja só, então quando eu estou te falando essa minha história, estou te falando exatamente por onde dá para começar, já te dei aqui uma sacada, dá para começar exatamente. Dá para sair do zero? Dá. Como assim, Alencar? Sair absolutamente do zero. Você me disse que lá no passado você alugou uma sala. Quando eu falo que dá para sair do zero, às vezes você tem uma casa aí que você pode usar como uma referência do endereço. Você tem uma linha telefônica, ou às vezes tem um celular aí, um número de um celular. Dá para a gente fazer uma confecção aí de um anúncio usar o seu telefone celular, usar a sua rede social, porque na época não existia rede social. Talvez você tenha aí um Facebook, você tem um Instagram, você tem aí um LinkedIn, você tem um canal no YouTube, você tem aí diversas redes sociais. Às vezes, quem sabe, você usa o TikTok, tem muitas redes sociais que dá para ser utilizado. E essas plataformas, gente, não são plataformas elas são de entretenimento? São, mas na verdade essas plataformas são usadas para você ganhar dinheiro. Enquanto você não ganha dinheiro com ela, tem gente que ganha dinheiro com você, porque as pessoas aproveitam para mostrar o anúncio delas para você. Então a sacada está exatamente isso. Na época, quando eu fui para a distribuição do material lá manual, eu imprimia, eu xerocava esse material, eu tinha o trabalho de ir para as ruas, distribuir esse material, entregava esse material lá e ficava aguardando o telefonema. Não. Hoje tem formas eficientes de você fazer com que as pessoas certas que precisam do anúncio, precisam daquele serviço, enxergarem, ver o seu anúncio. Hoje existe a maneira correta, exatamente isso. As pessoas que precisam contratar o serviço de limpeza, e todos os dias. Tem gente que quer contratar serviço de limpeza. Todos os dias eu recebo, por diversos canais de comunicação, as pessoas fazendo contato conosco, precisando do serviço de limpeza. Por quê? Está faltando gente para vender. E é um serviço lucrativo. Então, a gente usa exatamente desses canais para fazer com que as pessoas te vejam. E conforme eu te falei, você não precisa mais usar o método antigo que eu usei, não. Eu usei a mala direta, que eu saía para distribuir. Depois eu fui para as páginas amarelas, onde a gente criava ali os anúncios. As coisas foram melhorando. Eu fui ganhando dinheiro. Eu trabalhava de manhã, recebia o dinheiro de tarde. Eu colocava no bolso, isso foi me alegrando, isso foi me deixando, poxa, esse negócio é interessante. Eu fui gastando mais energia, fui investindo e cheguei onde eu cheguei. Mas aí eu fazia ali os meus anúncios nas páginas amarelas, talvez você nem conheça. Na época tinha uma empresa que distribuía aqui em Minas Gerais, ou principalmente na Grande BH. Eu nem sei se essa empresa continua no mercado, no formato de negócio, eu tenho certeza que ela não continua. Não sei se ela ainda tem determinadas regiões que às vezes o acesso à internet ainda não é tão favorável, as pessoas, talvez ainda exista esse modelo de negócio deles, mas na época tinha as famosas páginas amarelas. Essa empresa que era detentora desse material, que era, na época, era Guiatel, então ela produzia ali, ela vendia espaços nas suas listas telefônicas para as pessoas fazerem os seus anúncios, e quando as pessoas precisavam daquele serviço, por exemplo, se eu quisesse contratar um serviço de limpeza, então eu ia lá naquela página amarela, procurava lá empresas que prestam serviço de limpeza, conservadores que prestam serviço de limpeza em Belo Horizonte. Tinha lá uma lista de conservadores que estavam lá e tinha que pedir a Deus para que vocês fossem sorteados, para que alguém achasse graça em você e te chamasse. Era essa a realidade. Hoje, como as coisas ficou tão fácil, você pode fazer os seus anúncios personalizados, você pode segmentar o público.
segmentar as pessoas que vão assistir, pessoas que vão ver o seu material, que vão ver o seu anúncio, que vão clicar no seu anúncio, que tem possibilidade de clicar no seu anúncio. Quando eu falo que às vezes as pessoas abrem uma empresa e acham que vai vender para todo mundo, é importante você entender isso, que não vai vender para todo mundo. É importante você entender quais são as pessoas que têm o possível potencial de comprar de você. Porque quando a gente faz um anúncio, é preciso a gente entender que não é todo mundo que vai comprar da gente. Porque se fosse todo mundo... Eu abri uma empresa pensando nisso. Nossa, eu vou vender para todo mundo. Eu vou vender para... O cálculo que eu fazia... Quantos condomínios tem na cidade de Belo Horizonte, Grande BH? Tem milhares de condomínios. Então, eu cheguei a fazer esse levantamento. Eu, inclusive, tenho esses dados de quantos condomínios. Na época, eu não atualizei isso, não está atualizado, porque, inclusive, hoje eu não atendo mais condomínios. Então, hoje, o meu condomínio hoje não é mais o meu cliente ideal. Então, eu trabalho muito essa questão da persona do cliente ideal. Então, na época, eu cheguei a fazer esses levantamentos de quantos condomínios existiam. Então, a cidade vem crescendo. Eu não sei exatamente quais são os percentuais disso hoje, mas eu acredito que a cidade talvez cresça entre uns 6% e 7% na proporção de condomínios. Talvez isso esteja acontecendo isso hoje. Na época, eram bem próximos esses números por ano. Então, hoje, conforme eu te falei, eu não atendo mais esse nicho, esse público de condomínio. Então, hoje a gente está focado mais nas indústrias, nas empresas que atendem. A gente hoje atende diversas regiões do país. Então, veja só, é importante a gente falar para pessoas específicas, para um público específico. Alencar, mas você está me falando isso que dá para começar do zero? Dá. Dá para começar do zero, sim. Talvez você não tenha dinheiro para começar, mas você pode, exatamente, você tem um número de celular, você tem a sua rede social que você pode utilizar ela. E eu ensino exatamente as pessoas a utilizar isso de maneira correta. Fazer com que o que você está oferecendo, o que você está ofertando para as pessoas, se você vai iniciar um negócio da prestação de serviço de limpeza, por exemplo, eu vou trabalhar na linha de tratamento de piso. Então, eu vou te ensinar a você fazer com que seu anúncio chegue exatamente para essa pessoa que está precisando de limpar o piso. Evitar que você atraia pessoas que não vão comprar de você. Por quê? Quando você vai abrir um negócio, você tem que pensar quem é que vai comprar de mim. Quem são os meus possíveis públicos compradores? Você vai entender isso? Por quê que é importante você entender isso? Para evitar de atrair pessoas, evitar que você perda a sua energia, o seu tempo com pessoas que não vão comprar de você. É muito importante você entender isso. Quem é o público comprador? Quem vai comprar de você? Então, quando você entende isso, as chances de você escalar o seu negócio são muito mais propensas. Agora, quando você acha que vai vender para todo mundo vai ficar atraindo a atenção das pessoas, elas vão te demandar tempo, te tomar energia e talvez você não consiga vender para elas e fica frustrada, iniciei o negócio e não deu certo. Então eu ensino tudo isso. Como é que eu faço? Por que eu faço isso? Por que hoje eu estou com essa proposta? Exatamente para ajudar as pessoas. Na minha época não tinha ninguém com uma proposta dessa. Não tinha pessoas com uma proposta diferente. Então, quando eu estou te falando que dá para ganhar dinheiro, dá para escalar no negócio da prestação de serviço de limpeza, você pode escolher, e eu te ajudo a fazer isso, escolher exatamente os subnichos da prestação de serviço de limpeza. Não é interessante quem vai iniciar um negócio da prestação de serviço de limpeza querer vender todos os nichos que tem, os subnichos no mercado. É amplo, é muito amplo, senão você abre muito leque, você não consegue atender todo mundo, não vai conseguir atender com qualidade, com dedicação naquilo que precisa. Então, escolhe ali uns 2 ou 3, no máximo 3 subnichos. Ali talvez, eu vou atuar na área de tratamento de piso. Beleza, eu vou atuar na área do contínuo. Beleza, eu vou atuar a área do contínuo, ela demanda mais energia. E eu venho falando sobre isso, o que ela vai demandando em relação a tempo, em relação também a custo, a uma estrutura financeira, ela vai te demandar mais isso. Então, quando eu falo sair absolutamente do zero, é importante você pensar numa prestação de serviço de limpeza, ou um serviço, iniciando com a sua mão de obra, você mais 1 ou 2 pessoas, talvez 3, para começar um negócio ali, e que está para ter faturamentos consideráveis. Hoje eu faturo mais de 7 dígitos. E hoje eu estou numa escalada de negócio. Então, dá para você iniciar um negócio nesse cenário, para você também, lógico que não é de uma noite para o dia, a gente vai ensinando, a gente vai orientando. Eu, na minha época, não tinha ninguém que fizesse isso. E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu sei que tem pessoas que estão passando por dificuldade e não sabem o que fazer. Às vezes até tem um dinheiro no bolso,
mas às vezes precisa dar um sentido. Às vezes recebeu uma grana, saiu de um trabalho, ou tinha uma grana, ou tem uma grana guardada, está parada aí, está pensando, poxa, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Eu estou aqui exatamente para ajudar as pessoas. Então, o mercado da prestação de serviço de limpeza pode usar os subnichos, dá certo sim. A pessoa, onde às vezes a pessoa fica pensando, mas eu não sei como falar, eu não sei quem é que vai comprar de mim. Onde eu ajudo as pessoas, onde eu te ensino, eu te mostro como você vai atrair essas pessoas, como você vai falar com essas pessoas, como você vai dar preço desse serviço, como você vai ali fazer a contratação correta, como você vai executar, como você vai elaborar, encontrar os equipamentos necessários, encontrar ali os produtos que vão ajudar, que vai fazer com que você preste um serviço de boa qualidade também. Tudo isso é muito importante. E por que eu estou fazendo isso? Na minha época, quando eu iniciei, há 25 anos atrás, não tinha ninguém com uma proposta dessa de ensinar, não. Às vezes, o máximo que a gente tinha ali, que você poderia fazer uma pesquisa, talvez um básico ali, era no Sebrae, e olhe lá, eles te davam ali algumas orientações, mas não te davam a diretriz correta. Hoje eu ensino sair absolutamente do zero, como começar um negócio na prestação de serviço de limpeza saindo do zero. Eu ensino desde você iniciar ali, como é que você vai comunicar com o seu cliente, como vai organizar a empresa juridicamente, como encontrar os fornecedores para o seu negócio, como falar com as pessoas, como atrair o seu cliente, certo? Como elaborar uma proposta, fazer uma boa apresentação de venda, criar anúncios persuasivos, criar ali uma boa página de venda, fazer uma apresentação, fazer um fechamento de um contrato, elaborar uma proposta. Tudo isso eu ensino no meu treinamento. Então eu tenho um treinamento. Por que eu criei um treinamento para isso? Porque eu foi exatamente pensando no que eu vivi, como eu vivi, e hoje eu resolvi ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Eu posso contribuir. Eu entendi que eu posso contribuir, porque tem pessoas que estão precisando, às vezes está dando apenas uma oportunidade, ou alguém que diga para elas como fazer, para que elas dê sentido à vida. E eu, na época, eu precisava, eu tinha uma necessidade, sempre fui de garra, sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre foi o meu sonho de ser um grande empreendedor, uma pessoa visionária. Realmente, graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem chegado nos meus projetos, tem alcançado os meus projetos. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo grandes oportunidades. E todos os dias, gente, tem gente que quer comprar serviço de limpeza. Eu estou fazendo isso porque hoje eu atuo, o meu subnicho é exatamente na área do contínuo. Então, esses serviços que eu fazia antigamente, no passado, quando eu comecei, hoje eu não faço mais. E as pessoas continuam precisando desse serviço, as pessoas continuam precisando do contínuo. Não é à toa que as pessoas saem dos seus países de origem e vão para o mundo inteiro prestar serviços, vão atuar na área da prestação de serviços de limpeza como operacionais ou na área do empreendedorismo, vão empreender no mercado da prestação de serviço. Então, todos os dias tem pessoas que querem consumir. Então, por que eu entendi? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que tem pessoas que querem comprar e eu sei que tem pessoas que podem vender os serviços ali para as pessoas e mudar e ajudar as pessoas. Vai ser ali uma relação de troca. Você vende o seu serviço e a pessoa te dá dinheiro para isso. Agora, como é que você vai fazer isso? Eu ensino as pessoas a iniciar exatamente, sair do zero, ensino a pessoa a precificar, ensino a pessoa ali começar um negócio saindo absolutamente do zero, iniciando inclusive com a sua própria mão de obra. Então, eu ensino tudo isso. Por que eu resolvi fazer isso? Eu poderia simplesmente pegar essa informação e guardar ela para mim. Eu posso escalar, eu poderia muito bem ficar aí abrindo nicho, eu também vou atuar nessas áreas, mas eu não quero fazer isso. Porque eu sei que tem pessoas que podem fazer isso e eu posso dedicar no que eu estou fazendo de uma maneira mais assertiva. E um dos meus desejos é ensinar as pessoas, é ajudar as pessoas, é trazer transformação de vida, é fazer com que, às vezes, pessoas que estão com a vida sem sentido, às vezes a pessoa não está nem precisando de grana, mas às vezes está parada, às vezes não está aí meio bola murcha, não sabe o que fazer da vida, às vezes é uma oportunidade da pessoa ser útil na vida de alguém. E através desse meu conteúdo, eu entendi que eu posso ajudar as pessoas que querem, às vezes as pessoas que estão precisando aí de dar sentido à vida, ou começar um negócio, sair absolutamente do zero, fazer a sua manutenção básica, ali talvez, quem sabe, mudar a realidade econômica desse próprio, ou talvez ajudar a sua própria família, como eu também tinha uma necessidade nesse sentido.
E hoje, graças a Deus, a gente pode ajudar as pessoas. A gente hoje está numa condição de que a gente pode ajudar as pessoas. Mas eu saí do zero. Eu não comecei um negócio já escalando. Eu não comecei um negócio logo faturando aí milhares. Ou hoje a gente está na casa de milhões. Então, a gente precisa entender isso. Então, sair absolutamente do zero, dá para sair, o que não dá é para ficar parado. Porque se você quer realmente mudar a sua história, mudar a sua vida, você tem que realmente sair ali do zero e ir para o campo de batalha. Então, veja só. Então, já te falei que dá para você começar do zero, já te falei quais os subnichos que dá para você começar. Dá para você iniciar ali na prestação de serviço, seja ela na limpeza de caixa d'água, iniciando ali, prestando. Tem muita gente que compra serviço de limpeza de caixa d'água, milhares e milhares de pessoas que compram. Tem pessoas que precisam ali tratar os seus pisos, dá para você começar. Tem pessoas que precisam limpar os seus carpetes, dá para fazer. Tem pessoas que precisam limpar as suas cortinas e por aí vai. Então, é um subnicho vasto. Então, o que eu fiz? Na época, não tinha ninguém que fazia isso, não. Eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou trazendo esse meu conteúdo, eu empacotei esse conteúdo, o que eu sei. Eu estou usando a minha experiência, onde eu errei, o que me fez patinar, e estou usando a minha experiência onde eu estou acertando, onde eu acertei, estou acertando. Eu coloquei isso tudo, eu empacotei esse material num formato de conteúdo e estou entregando, ofertando isso para as pessoas de uma maneira lógica, de uma maneira íntegra, para as pessoas colocarem isso em prática e sair exatamente do zero, começar um negócio absolutamente do zero. Como é que se faz isso? É um passo a passo. Eu tenho um método, desenvolvi esse método passo a passo, ele é prático. Às vezes, quando eu comecei o negócio, eu comecei do zero, então eu fui batendo cabeça, eu fui acertando, abri a empresa, registrei a empresa, e aí as coisas foram acontecendo num passos lentos. Então, eu ensino exatamente você começar do zero, organizar a sua estrutura interna e também ir para o campo operacional. Então, eu ensino tudo. Eu uso a minha experiência para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas. E por isso eu desenvolvi um método prático, onde ele é um passo a passo, onde eu ensino você a sair absolutamente do zero, ou talvez você já saiu do zero. Você tem até uma empresa de prestação de serviço de limpeza, já está atuando no mercado, mas está estacionado, não está escalando o negócio, parou, porque às vezes não sabe como falar com a pessoa certa, não consegue enxergar, os seus clientes não conseguem falar com você, talvez você está só atraindo pessoas que não compram o seu serviço, às vezes são só especuladoras, porque seus anúncios também estão errados. Às vezes, na hora de criar os seus anúncios, não sei se é você mesmo que cria ou se você tem empresas que fazem esse serviço para você. Eu tinha empresas que faziam isso para mim e faziam de forma errada. Não é porque eles não queriam, não é porque não sabiam. Eu entendi as dores do meu público, eu entendi quais são as palavras que fazem com que... Quais são as palavras que o meu público consumidor utiliza na hora de fazer a pesquisa para encontrar... Quando eles estão precisando de comprar o serviço, eu sei quais as palavras que chamam a atenção, que eles vão utilizar para pesquisar. Também sei as palavras negativas que eu não devo utilizar nos meus anúncios. Então, tudo isso, eu tenho isso hoje num formato hoje. Eu criei esse material hoje, eu tenho isso está hoje um material que a gente preparou esse material de uma forma organizada, bem segmentada, e para a gente treinar as pessoas num método, num passo a passo, onde as pessoas saem absolutamente do zero, onde eu ensino tudo, onde eu ensino desde iniciar absolutamente do zero, falar como você vai atrair as pessoas, como você vai organizar juridicamente, como você vai contratar as pessoas, como você vai planejar as atividades, como você vai executar as tarefas, como você vai contratar as pessoas, os seus profissionais, como você vai contratar e selecionar os seus fornecedores, como você vai trabalhar, quais os equipamentos você vai utilizar, como elaborar um contrato de prestação de serviço na mesa, porque o contrato você não pode, o contrato é personalizado, então cada contrato ele tem a sua particularidade, como você vai fazer uma boa apresentação de venda, não é só simplesmente o cliente pede ele vai usar o termo orçamento, eu nem gosto de usar o termo orçamento, ele vai te pedir uma proposta, você simplesmente vai mandar uma proposta para ele, eu ensino que não é dessa forma que faz, então eu ensino tudo, então eu preparei isso na minha época, quem dera, quiçá alguém tivesse um produto como esse, como eu tenho hoje, estou trazendo ele para o mercado para ajudar pessoas que precisam, exatamente isso que eu estou fazendo, eu juntei esse conteúdo, eu empacotei esse conteúdo para ajudar as pessoas que precisam, mas é só quem precisa. Eu poderia dar isso de graça para as pessoas, mas não estou dando não.
Sabe por quê? Porque tudo que a gente dá de graça para as pessoas, elas não valorizam. Tem meus conteúdos que tá hoje no YouTube, tá por aí, e que às vezes se a pessoa pegar ela de uma forma estratégica e inteligente, dá para ela ganhar dinheiro com o negócio, dá. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu coloquei isso hoje, estou colocando isso à disposição por um preço muito simbólico, ofertando isso para as pessoas no mercado, exatamente para isso, para ver como as pessoas são comprometidas. Quando a gente dá de graça para as pessoas, elas não se comprometem, elas não fazem. E por elas não fazer, acha que o método não funciona, funcionou para mim, funciona para as pessoas também. Então é só colocar em prática. Quando as pessoas não colocam em prática, as coisas funcionam. Agora não adianta nada pegar o conteúdo e você também não ir para o campo de execução. Tem que ir para o campo de execução, tem que tirar a bunda da cadeira. Às vezes vai ter hora que nós vamos sentar na cadeira para escutar ali, para assistir ali os vídeos onde eu ensino, onde eu mostro, onde eu falo. Tem um material em PDF também, o material está lá todo em PDF, bonitão. Na verdade não é nem PDF, é um e-book que a gente preparou ali com muita estrutura. Também investimos nisso aí para você ter acesso a esse conteúdo, para você não ficar justificando, eu queria começar, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho oportunidade, não tem ninguém que me ensine. Na minha época não tinha ninguém que ensinasse isso, não. Eu estou fazendo exatamente o que ninguém fez por mim, o que ninguém faz no mercado. Na verdade, às vezes você vai encontrar pessoas por aí tentando fazer as coisas, mas estão fazendo de forma desrespeitosa, talvez não estão comprometidos com você da forma que eu estou comprometido. Eu estou realmente comprometido, onde eu ensino exatamente aquilo que eu fiz, que deu certo, falo também daquilo que eu fiz que não deu certo e te oriento a não fazer. E ainda dou ali as minhas consultorias, meu tempo, eu uso meu tempo ali para orientar as pessoas naquilo que elas precisam. Então, exatamente por isso, eu empacotei esse material, coloquei ele num formato e hoje eu estou trazendo ele para o mercado. Como eu te falo, são conteúdos que facilmente o mercado pagaria nele aí uma fortuna para ter esse material na mão. Quantas vezes, se você for analisar, eu não sei se é o seu caso, mas vá lá no Google, você vê o número de pesquisas de pessoas que pesquisam como abrir uma empresa de prestação de serviço de limpeza. É gigante o número de pesquisas. Vá lá, observe pessoas que estão pesquisando como elaborar um contrato de prestação de serviço de limpeza. Se elas estão pesquisando, porque elas têm interesse no assunto. É gigante o número de pessoas que estão fazendo essa pesquisa. Como elaborar um planejamento de limpeza. É um número muito grande de pessoas pesquisando. E eu ensino tudo isso no meu conteúdo. Tem tudo isso lá. Como você elaborar um contrato de prestação de serviço de limpeza. Como você fazer ali um planejamento das atividades. Atividades não é tudo anotadinho, não. Eu falo isso, é ter ali um planejamento, qual é o tempo necessário, ali modos, detalhes dos procedimentos que precisam ser feitos de uma maneira assertiva. Eu falo tudo isso, eu ensino isso, porque eu coloquei isso, eu formatei esse material, coloquei ele tudo à sua disposição, para você não ter necessidade, mas aqui, não, eu estou aqui exatamente, eu preparei esse material, é para ajudar as pessoas que querem. É só quem quer, é só quem quer se compromete. Agora, quem não quer fica dando desculpa. E as pessoas preferem, às vezes, dar desculpa do que fazer. Eu poderia muito bem ter me desculpado. Eu não tenho dinheiro, eu sou um filho, eu sou nascido em uma família pobre, eu não tenho muito estudo, na época eu não tinha. Graças a Deus, hoje estou aqui exatamente para ajudar as pessoas, ali com o meu conhecimento, com a minha formação, estou aqui colocando tudo à sua disposição. Estou usando aqui a minha estrutura para te colocar à sua disposição e para te ajudar. Conforme eu falei, esse é um material vasto que eu estou trazendo para o mercado. É um material que as pessoas pagariam caro para ter isso. Eu, na época, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu me virava. E detalhe, gente, às vezes as pessoas falam que o dinheiro é um problema. O dinheiro não é um problema, não. Se eu estivesse vendendo hoje a minha casa, o meu carro, que vale aí alguns milhares, vale muito para mim, vale muito porque eu trabalhei muito para conquistar, e eu te vendesse isso por 10% do valor, com certeza você sairia para comprar. Exemplo, às vezes você quer comprar um carro, ainda que não seja o meu, mas se você encontrasse no mercado as pessoas te vendendo ele 10% do valor daquilo que ele vale, daquilo que é o preço real dele no mercado, você só sairia e compraria. Então, a questão de dinheiro é prioridade. E é exatamente porque às vezes você está sem dinheiro, está sem tempo, é que você tem que investir exatamente no seu conhecimento. É melhor você aprender com quem sabe. Quanto custa você não aprender e começar um negócio e não dar certo e às vezes quebrar no meio do caminho? Quanto custa você aprender com quem sabe
e dar certo e ter ali o seu faturamento considerável. É isso que você tem que entender. É nesse cenário que você tem que prestar atenção. Então, por isso, quando eu estou ofertando esse material no mercado, eu não vou falar preço desse material aqui agora, porque na verdade o propósito dele não é esse. Mas é exatamente isso. Eu tenho hoje esse material no mercado, eu estou disponibilizando esse material no mercado para que você tenha exatamente acesso a todo esse conteúdo. Ele é um passo a passo onde você vai aprender exatamente saindo absolutamente do zero. Você vai sair do zero, onde você vai iniciar ali um negócio de prestação de serviço de limpeza e vai escalar. E vai ter faturamento. Se você colocar em prática esse meu treinamento, você vai escalar, você vai ter uma escalada de negócio e você vai mudar exatamente a sua realidade econômica. E quando eu falo que dá para as pessoas terem uma liberdade financeira e uma liberdade geográfica, porque dá mesmo. Você pode, quando eu falo da liberdade financeira, tem gente que às vezes está preso ali esperando um reajuste salarial que o chefe vai dar para ele, ou dependendo da CLT, um aumento de salário uma vez por ano. E dá para você exatamente calcular quanto você quer ganhar, quanto você vai ganhar, porque você planeja isso. Quando eu falo de liberdade geográfica, dá para você escolher a região onde você vai morar e vai atuar, talvez na região onde você está, você talvez queira até mudar do seu estado, da sua região ou do seu país para empreender no mercado. Dá para você fazer isso, porque todos os lugares no mundo tem pessoas que precisam do nosso serviço. Então, é um material exatamente onde você vai ter acesso a todo esse meu conteúdo e vai ter acesso a esse conhecimento. Agora, quanto custa não aprender? Quanto custa começar um negócio começar um negócio de uma maneira errada e gastar muito tempo, gastar muito dinheiro, sendo que você poderia e pode faturar com esse negócio? É isso que você tem que pensar, quanto custa. Agora, quanto custa você aprender também com quem sabe, quem foi para o campo de batalha, quem iniciou um negócio absolutamente do zero, está no mercado da prestação de serviço de limpeza, hoje tem aí um grupo de empresas no segmento. Então, quanto custa você estar com quem sabe, com quem faz? Então, é isso que você tem que analisar. Então, e você também tem aqui as suas opções. Esse material é um mercado, a gente tem, hoje empacotou ele, colocou ele bem impactado mesmo, com um preço simbólico. A gente pôs um preço simbólico nele exatamente para entender o grau de comprometimento das pessoas. Porque às vezes as pessoas, quando elas ganham as coisas, elas não valorizam não. E por elas não valorizarem, e tá tudo bem, elas acham que não... Mas para mim tem um trabalho de produzir, eu tenho o meu trabalho, eu estou parando o meu tempo exatamente para mostrar para você que é possível, que dá para fazer e que você não pode ficar justificando por falta de tempo ou por falta de dinheiro. Isso não pode ser aí a sua justificativa. Você tem três alternativas, no mínimo. Primeiro, assistiu esse vídeo, entendeu que você tem a sua necessidade, ignorar o fato. Ah, não quero não, isso aqui não é para mim, eu não vou fazer, eu tenho uma vontade, mas eu estou sem dinheiro, mas também está tudo bem, eu vou continuar sem dinheiro. Esta é uma opção. A segunda opção que você tem também, você pode fazer isso. Ah, eu vou começar por conta própria e eu vou errar e tal, não vou fazer o investimento aqui não, eu vou ver se dá certo. E às vezes pelejar igual eu comecei há 25 anos atrás, só que eu fui consistente, eu fui persistente porque Deus tinha um propósito na minha vida para ajudar você hoje. E aí você às vezes desanimar no meio do caminho, essa é a segunda opção. Você às vezes bater a cabeça, desanimar com as experiências negativas, desanimar no meio do caminho. E a terceira opção é aprender com quem faz. É exatamente isso, com quem está no campo de batalha. Você tem a oportunidade de fazer a escolha. Vamos fazer o seguinte, você que assistiu esse vídeo, e se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Eu vou deixar ali, só você me chamar lá no direct, que eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Um grande abraço e nós vamos nos vendo aí nos próximos vídeos.